Boa noite. Boa noite, meu amigo Diogo. Ainda lhe respondi há bocadinho a um post que você publicou. José Luís Veiga, boa tarde. Vieira Cirilo, boa tarde. Graça Valdé, boa tarde. Muito obrigados por terem aderido. A Martinha Carvalho também. Vamos aguardar a entrada de mais alguns amigos e irmãos. Diogo, é um grande prazer tê-lo aqui comigo, sempre ao meu lado. Diogo, é pena que você não esteja em Portugal. A Lourdes Tipolo também, a Nené Pereira. Bom, já entraram alguns, já temos algumas pessoas em contacto. Boa tarde, Nené Pereira. E cantá-lo, boa tarde a todos. Bom, vamos lá então começar. Meus queridos irmãos e irmãs guineenses, amigos e amigas, e inimigos e inimigas também contam. Aqui estou eu para vos cumprimentar e para agradecer a vossa amabilidade de estarem aqui presentes comigo. Finalmente, as coisas na Guiné-Bissau começaram a mudar. E começaram a mudar de acordo com tudo aquilo que eu tenho vindo a defender. É bom sinal, é sinal que os guineenses estão a ser ouvidos. Há uma coisa que queria novamente repetir aqui. Eu não tenho qualquer conexão, nem defendo qualquer partido ou política. Eu defendo o povo guineense. Eu censuro quem tiver que censurar. Eu critico quem tiver que criticar. Desde que eu entenda que é em defesa da verdade, da justiça e do povo guineense. Bom, esta semana tivemos uma semana cheia de peripécias. A CDAO pôs o Jomave, ex-presidente da República, como um símbolo para não lhe retirar o palácio e para o deixar lá ficar. Manda zero, não manda nada. Ele aceitou tudo o que a CDAO lhe impôs e, se tivesse vergonha, deixava o cargo e ia viver para qualquer sítio. Bom, mas isso é um problema dele, não tem vergonha, isso é um problema dele, que eu não me quero intrometer. Eu faria isso, eu teria vergonha, mas também nunca contribuiria para os problemas que ele contribuiu. Bom, vou começar pelo seguinte. Tomou posse o novo Procurador-Geral da República. Finalmente foi nomeado um Procurador-Geral da República que esperemos que seja um homem isento, imparcial, um homem empenhado no desempenho das suas funções e não olhar a meios para atingir os fins da justiça. O senhor juiz conselheiro Ladislau Embassa, os meus parabéns por ter assumido o cargo de Procurador-Geral da República. Cargo difícil, complicado. Esperemos que Vossa Excelência esteja à altura de o desempenhar e certamente que será capaz, desde que queira ser, como referi, isento, que queira fazer justiça e que dê toda a liberdade à Polícia Judiciária para investigar os crimes, todos os crimes cometidos. Vossa Excelência disse que há partes positivas e negativas no seu antecessor. Eu não conheço nenhum ponto positivo. Só conheço pontos negativos. Ele passou a vida do seu mandato a abafar os processos
que devia investigar. Ou seja, ele passou a vida a abafar os processos que poderiam prejudicar os homens que rodeiam, o clã que rodeia o João Mavo. E isso não é dignificante. Isso não é sério. Isso não é assumir e cumprir com as obrigações que lhe estavam atribuídas. Por conseguinte, fique bem claro, na minha opinião, partes positivas, nenhuma. Negativas, todas. Depois, o seu antecessor disse que o Ministério Público, ou Procurador, que são um combate ao crime. Mas ele nunca combateu o crime. Ele nunca combateu o crime. Ele abafou os crimes. Ele passou a vida a abafar os crimes. Ele era um homem de mão do João Mavo. Fazia o que o João Mavo lhe mandava. O roubo do arroz do povo ficou em nada. Desautorizou a Polícia Judiciária, que descobriu o arroz roubado. Não constituiu arguídos, nem ouviu os homens conselheiros do João Mavo que roubaram o arroz. Bom, nada. Por conseguinte, ele não combateu o crime. Ele combateu que o crime fosse combatido. Isso é que ele fez. Abafou os processos. Era a pessoa que estava ali para abafar os processos que pudessem chegar ao clã do João Mavo. Mas vamos lá chegar. Isto agora vou falar para o atual Procurador-Geral da República, porque do passado vamos procurar esquecer. O Procurador-Geral da República, que agora tomou posse, juiz conselheiro Ladislau Embassá, tem no cofre um processo escondido que é dos assassinatos do presidente Nino Vieira, do general Tagme, do Hélder Proença, do Baciro Dabó e do Nicandro Barreto e outros. Vossa Excelência, Senhor Procurador-Geral da República, tem a obrigação de investigar o Procurador-Geral da República porque é que os teve abafados. Porque é que teve este processo abafado, este e outros. E tem que explicar ao país, seria bom que até tivesse um departamento de comunicação para explicar ao povo como estão os processos e o que se passa com o crime organizado na Guiné-Bissau, a explicar o porquê dos processos estarem parados. Será bom que desarquive o processo, que traga o processo de dentro do cofre, e não é preciso muito. Basta que Vossa Excelência proceda de acordo com aquilo que lá está escrito pelo Dr. Amin Saad. O Dr. Amin Saad, quando era Procurador-Geral da República, escreveu uma carta ao ex-presidente da República, Bacai Sagná, em que dizia que tinha que ouvir o primeiro-ministro Carlos Gomes Júnior, uma vez que, ouvidos os assassinos em declarações, há provas no processo de que o Carlos Gomes Júnior foi quem pagou para o Zamora ordenar os atentados, os assassinatos. E queria ouvir o Carlos Gomes Júnior e queria ouvir o Zamora Induta. Nunca eles foram ouvidos. Eu enviei documento ao processo a referir isto. Eu mandei um documento ao processo a dizer que há outras pessoas que têm que ser ouvidas. Não faz sentido. E até digo como podem ser localizadas. O caso da Isabel Vieira, que assistiu ao assassinato e que, segundo outro procurador anterior com quem eu falei, me disse que ela se recusa para prestar declarações. Embora a Procuradoria-Geral da República se tivesse disponibilizado ir ouvi-la onde que ela quisesse.
Isto não é argumento. E não é argumento porque a Procuradoria-Geral da República tem poderes para emitir mandados de detenção para que ela seja detida em qualquer parte onde passe para prestar declarações junto do Ministério Público da Guiné-Bissau. Por conseguinte, é importante, Sr. Procurador, que tire o papel que está escondido dentro do cofre, nomeadamente este processo do assassinato do presidente Nino Vieira, para lhe dar seguimento. E esse seguimento não pode passar por outra alternativa do que fazer aquilo que o Dr. Amin Saad quis fazer e que não lhe foi deixado fazer. E que o mandaram para a Europa para ele estar descansado e tranquilo. Ouvir e constituir arguido o Carlos Gomes Júnior, que foi o homem que pagou o dinheiro para que fosse feito os assassinatos, e ouvir o Zamora Induta, que foi o homem que recebeu dinheiro para dar aos assassinos e deu as ordens militares para que os assassinatos fossem feitos. Porque os assassinos dizem uma coisa muito natural. Como militar cumpria ordens superiores. E as ordens foram do Zamora Induta, como chefe de Estado-Maior, e do primeiro-ministro, na altura, Carlos Gomes Júnior. Por conseguinte, nós aguardamos que, com a maior urgência possível, o Sr. Procurador-Geral da República atual mostre que não vai pactuar com a cobertura do abafar os processos crime. Porque isto não é um crime de assassinato só, não. É um crime de assassinato do Presidente da República, do chefe de Estado-Maior-General e um golpe de Estado. Isto é um golpe de Estado também. Isto devia ser julgado, e vamos ver se não será, no Tribunal Internacional da Haia. Isto impõe-se que seja feito já. Nós estamos na esperança de viver uma nova Guiné. Temos um novo governo, temos um novo Procurador-Geral da República, temos que começar a viver uma nova Guiné. E na questão do crime, compete a Vossa Excelência tomar as medidas urgentemente. E um conselho meu, crie um porta-voz da Procuradoria-Geral da República para informar os cidadãos como estão os processos e como prosseguem as investigações dos crimes que têm sido abafados. É muito fácil. É os assassinatos, é o narcotráfico, que nunca fizeram nada para acabar com essa pouca vergonha. É o narcotráfico. É o roubo do arroz, que os ladrões nunca foram constituídos, arguidos, nem ouvidos, nem constituídos, arguidos, nem ouvidos no processo. É o caso vergonhoso que se está a passar do roubo de gado no norte, onde há tiros para roubarem o gado. Não há prisões. Têm que disponibilizar a polícia de intervenção rápida para lá para tentarem evitar esses roubos. Não vão conseguir por uma razão muito fácil. Enquanto não me prenderem, não acaba esta situação do roubo. Bom, mas então, digo isto, repito-me, para que não se esqueça daquilo que eu digo. Eu vou nomeá-los. Os assassinatos, o narcotráfico, o roubo do arroz, o roubo dos dinheiros públicos, o escândalo do roubo do dinheiro do FUNPI, que Vossa Excelência tem que ouvir todos os envolvidos e os administradores dos bancos que não dão a informação
das pessoas a quem disponibilizou a Câmara do Comércio emitiu os cheques, e eles não podem negar ao Ministério Público essa informação. Tem que investigar a exportação da madeira roubada na floresta, cortada ilegalmente na floresta e exportada para a China. Dezenas de contentores em nome de uma empresa que muita gente conhece e que é preciso investigar seriamente esse assunto para que não haja qualquer dúvida. Esse processo existe, foi denunciado por um ex-primeiro-ministro, que, por ter apresentado essa denúncia na Polícia Judiciária ou no Ministério Público, criou a grande animosidade do Jomav, porque essa empresa é denominada Evastrans, S-A-R-L. Essa empresa, repito, é a empresa Evastrans, S-A-R-L, que, segundo informações que tenho, para não dizer certezas, é do filho do Jomav. Ou antes, o filho do Jomav também é sócio dessa empresa. E foi isso que criou a grande animosidade do Jomav contra o Domingos Simões Pereira. Pronto, vamos ser claros. E é isso que ele não perdoa ao Domingos Simões Pereira, é isso. É ele ter denunciado e não ter permitido que esses contentores, centenas de contentores, tivessem ido para a China e lhe tivesse apresentado a ele os documentos do exportador, que é Evastrans. Mas esse processo está abafado também. Por conseguinte, também tem que vir a público. Vossa Excelência tem que vir a público a explicar aos guineenses, ou mandar, ou dar ordem a alguém que comunique informação importante para os guineenses, a dar a informação do porquê destes processos estarem abafados. Vossa Excelência certamente que sabe que do FUNF foram roubados bilhões. Da ARN foram roubados bilhões. Dinheiros públicos foram roubados bilhões. E não há nada. E o povo está na miséria. Todos os dias me mandam mensagens a pedir, telefonam-me a pedir que querem sair da Guiné porque a Guiné jamais é um país onde alguém possa viver. Eu digo sempre que não. Temos que ter esperança. Temos que ser capazes de acreditar que o dia da manhã vai ser melhor. E agora que mudou, o Procurador-Geral da República tem obrigação de, agora empossado, ter obrigação de acabar com o crime. Ou não permitir que o crime seja impune. E isto é uma forma de mostrar aos guineenses que alguma coisa está a mudar. Por conseguinte, isto é o que eu tenho a dizer hoje ao Sr. Procurador-Geral da República. Leia os documentos que eu mandei para o processo dos assassinatos do Presidente Nino Vieira e General Tagno e Helder Proença e Bacida da Avó, porque tem lá tudo o que é preciso que o Ministério Público faça e que não faz. Porque Vossa Excelência, que sendo juiz conselheiro, como é um ilustre juiz conselheiro, sabe perfeitamente que no Código Penal
o crime não prescreveu. O Procurador-Geral anterior dizia que está arquivado. Muito bem, está arquivado, porque ele entendeu tê-lo arquivado. Nem é arquivado, é fechado no cofre. Eu tenho cópia do processo. Mas arquivado não quer dizer prescrito. Prescrito significa que prescreveu, acabou, mesmo que os assassinos se declarem que foram eles que assassinaram, acabou. Não há nada mais a fazer. Arquivado significa que está arquivado porque quem decidiu a arquivação do processo decidiu que não tinha mais diligências a fazer que pudessem contribuir para a descoberta do crime. Não é verdade. Porque os militares que assassinaram estão lá confessos, confessaram o crime. Porque é o seguinte, o processo nem tinha por que estar arquivado. Tinham que ter sido acusados. Mas não são, porque podem falar dos outros, como já falaram. Jomave, que foi o homem que disponibilizou o dinheiro do Fundo de Angola para o Carlos Gomes Júnior, para o Carlos Gomes Júnior dar dinheiro para os Amaro Induta, para os Amaro Induta pagar os assassinatos, e todos estes homens estão cúmplices, mas não convém concluir o processo e fazer acusações porque têm medo ou não querem incluir estas pessoas porque têm medo que chegue ao Presidente da República. É óbvio que o Presidente da República tem imunidade. Agora, a partir de novembro já não tem. Por conseguinte, pode-se fazer a investigação toda e depois de novembro virá o outro tal nome do Jomave por acréscimo pelo desvio do fundo de Angola para o Carlos Gomes Júnior. Há outro, eu não vou dizer desafio, porque pode ser entendido como uma falta de respeito e eu não lhe quero faltar ao respeito. Porque estou convencido que Vossa Excelência vai ser um homem cumpridor da justiça na Guiné-Bissau. Mas o desafio que eu lhe faço é que comece imediatamente, que dê ordens imediatas para que este processo dos assassinatos comece a ser investigado. O processo da madeira roubada na floresta e exportada pela Evas-Trans para a China ilegalmente também tem que ser investigado. Doia a quem doer. Doia a quem doer. Eu, quando estava na Polícia Militar, estava num serviço muito especial. O meu maior amigo, e que foi um grande amigo meu até à morte, porque cometeu um erro nesse departamento de informações, eu disse-lhe, Ramos, amanhã quero o teu pedido de demissão. E ele demitiu-se. Mas continuamos amigos. Mas não perdoei, não tolerei. Porque em serviço não se pode brincar. Não se pode tapar o buraco dos outros. Temos que ser honestos com o serviço que temos a obrigação de fazer e se não formos capazes, então abandonamos o trabalho que nos incumbiram de fazer. Eu tenho a prova feitas pela Evas-Trans, que vou publicar num dia próprio para esse fim. Eu tenho as provas dos dinheiros roubados do FUNPI, a relação dos beneficiários, dos roubos. O Sr. Brahma Camará recusa-se a prestar declarações, porque foi o intermediário entre o Ministério das Finanças e o Ministério que recebia o dinheiro do Ministério das Finanças para a Câmara de Comércio, quando ele presidia, e depois entregava aos capangas dele para roubarem o dinheiro para seu benefício e benefício de outros, que eu também tenho as provas. Porque é o seguinte,
Agora, com a nova Guiné, Sr. Procurador-Geral, vamos ter uma nova justiça. Vá dando informações antes que eu publique as coisas. Aguardo que Vossa Excelência tenha coragem, não tenha medo, porque o povo está consigo, desde que o seu comportamento seja o de cumprir e fazer cumprir a justiça. Para si, Sr. Procurador, desejo-lhe as maiores felicidades e os maiores êxitos. Conte comigo para ajudar em tudo o que for necessário, mas também pode contar comigo para denunciar tudo o que eu tiver que denunciar em benefício do povo e pode contar comigo para o acusar quando tiver provas para o acusar. Sr. Procurador, para si é tudo. Muito obrigado. Agora vou virar-me para outra novidade que temos na Guiné-Bissau. O governo. Finalmente, caros irmãos e irmãs guineenses, o governo tomou posse. Outra questão que nós defendíamos foi realmente concretizada. Mesmo que para isso tivesse de ser imposto ao JOMAV, ao ex-presidente da República. Sim, porque ele agora é como a rainha de Inglaterra, não manda nada, não tem nada a ver nem com governação nem com nada. Foi imposto ao JOMAV a nomeação de um novo Procurador-Geral da República, o que quer dizer que a CDAO sabia que ele estava a fazer os favores ao JOMAV, não investigava, conseguindo puseram-no na rua. E tivemos a nomeação de um governo que ele foi obrigado a nomear e a dar posse, governo esse que foi constituído. Conheço algumas pessoas do governo. Se o governo não fosse este, fosse outro, eu apoiava na mesma, até que provem o contrário. Eu apoio o que é democraticamente eleito, eu censuro o que for feito e censuro aquilo que for em prejuízo do povo. Mas para si, Sr. Primeiro-Ministro, que nos conhecemos bem, desde quando Vossa Excelência foi nomeado Primeiro-Ministro pelo meu amigo e irmão, ex-presidente da República, Nino Vieira. Vossa Excelência não pode chegar à primatura às 11 da manhã. Eu, no meu trabalho, sou o primeiro, costumo dizer que sou o primeiro operário a chegar. E isso orgulho-me. Outra coisa que eu faço é open door, como dizia um jornalista numa caricatura que fez de mim. Open door, tenho a porta aberta, quem quiser entra e eu não tenho nada a esconder. Está o governo constituído, conheço algumas pessoas que fazem parte do governo e digo-lhe, é pena que uma das senhoras que está no governo não possa ocupar duas pastas. Porque ocupa um cargo muito importante, um ministério muito importante, mas também há outro que não sei se não seria tão importante como este para ajudar o povo. O Ministério da Educação. Não conheço o titular deste cargo. Mas, de qualquer das maneiras, Sr. Ministro, Sr. Primeiro-Ministro, o que lhe tenho a dizer é o seguinte. Esta responsabilidade que o senhor tem neste governo nunca a teve antes. Nunca teve esta responsabilidade antes. Tem agora um novo processo para a tal Nova Guiné que eu defendo e se a governação for feita com êxito, o êxito será a favor da... Eu não queria aqui
referir-me a partidos da maioria parlamentar da Assembleia Nacional Popular. Porque foi indicado por eles que o senhor é primeiro-ministro. Se o seu governo não for capaz, está a prejudicar a coligação que tem a maioria no Parlamento. E a má governação vai ter grandes influências nas decisões dos guineenses nas presidenciais. Por isso, o senhor primeiro-ministro é o primeiro responsável pela situação da Guiné-Bissau a partir deste momento. E lanço-lhe daqui um desafio que já o fiz antes e que o tenho vindo a fazer. O Sr. Primeiro-Ministro deve olhar com muita atenção e muito empenho para um novo mandato de rigor, isenção e brio. E isso passa por quê? Eu já escrevi orçamento zero. Orçamento zero, certamente que Vossa Excelência sabe o que é um orçamento zero. É fazer um orçamento novo. Sabe quanto é de receitas e ajustar as despesas às receitas que vai ter. Isto é um primeiro caminho importante para uma nova Guiné. Não gastar mais do que aquilo que tem. Outra situação é esta. E há formas para se conseguir ultrapassar estas situações. Vossa Excelência tem que resolver o problema dos salários em atraso da função pública. Não tem dinheiro, peça na comunidade internacional, peça empréstimos, mas pague o que deve à função pública. Porque há pessoas a passar fome que não têm dinheiro para dar de comer aos filhos sequer. Filhos de tenra idade. E isso não se admite. Por conseguinte, eu gostaria que Vossa Excelência tivesse a primeira grande preocupação, que seria pagar o que deve à função pública, que lhe ficava bem. Era uma imagem que lhe ficava bem e que é imprescindível. Porque quem não recebe tem direito de não trabalhar. Há outra coisa que é importante que o governo faça. É um levantamento sobre o descalabro da saúde. As coisas não se resolvem de um momento para o outro. A saúde é um caos. Tudo é um caos. Vamos começar agora a Nova Guiné. Peçam ao Ministro da Saúde para fazer um levantamento às dificuldades que há na saúde no Hospital Simão Mendes. Façam um levantamento à despesa que é necessária para fazer face à medicação dos guineenses, que tem que ser gratuita. Façam um levantamento para que o Hospital Simão Mendes seja um hospital condigno. Façam um levantamento e depois recorram a financiamentos ou do Banco Mundial ou da União Europeia, de quem quer que seja. Mas façam isso. O Hospital Simão Mendes tem que ser um hospital que dignifique a população. A população tem direito a ter medicação gratuita nos hospitais. Medicação que não se impõe que seja a medicação mais cara dos melhores laboratórios do mundo. Não. Que seja uma medicação genérico. Eu tenho dinheiro para comprar medicamentos de primeiríssima qualidade. Não, eu uso genérico.
Porque me aconselhei com médicos e eles dizem-me que é a mesma coisa. Porquê é que eu vou pagar 10 quando posso pagar 1? Eu não uso medicamentos dados pelo Estado. Eu pago-os do meu bolso. Por isso, é outra coisa que é preciso. Peçam aos médicos do mundo. Peçam a essas ONGs que estão aí a ajudar no campo da saúde, que os ajudem a fazer um levantamento da situação para porem a saúde condigna que os guineenses merecem. Criem pequenos hospitais ou pequenos centros de saúde nas várias regiões de todo o país. Façam um levantamento. Expliquem ao povo como vão fazer. Expliquem como vão construir a Nova Guiné. Isso é importante. Espero também que o faça e com urgência. Na questão da educação, a educação é tão fácil de resolver, o problema da educação. Eu já tenho dito que aquilo que mais me confunde é Portugal dizer que a Guiné-Bissau é um país de expressão em língua portuguesa. Falso. Não é. A Guiné-Bissau é um país onde 10 ou 15% falam português, o resto fala tudo crioulo. Os próprios ministros, quando fazem um discurso, é em crioulo. Uma entrevista à televisão, falam em crioulo, porque senão a população não se entende. Vamos então fazer com que realmente a Nova Guiné comece agora. O governo tem o meu apoio em tudo o que fizer a bem do povo. Tem a minha censura pública aquilo que fizer em desproveito do povo guineense, que só tem sofrido desde a independência até agora. É tão fácil a educação. A educação... A Guiné-Bissau tem agora uma ministra dos Negócios Estrangeiros com muito valor. Não a conheço pessoalmente, mas sei o que ela tem feito a nível de educação. Conheço, ou não sei se ainda é vivo, conhecia o pai, conheço o pai dela, conhecia o avô, que me foi apresentado pelo presidente Nino Vieira, que teve a amabilidade de me levar à propriedade deles para me apresentar onde almoçamos. Eu queria dizer que a educação, esta ministra dos Negócios Estrangeiros, acredito que seja capaz de ajudar também no campo da educação. Como? Pedindo ao ministro dos Negócios Estrangeiros em Portugal, que eu conheço e tenho a certeza que será receptivo a isso, embora não seja do meu partido, é um homem sério, pedindo ajuda para a Guiné-Bissau. E pedindo ajuda como? Nós temos professores desempregados em Portugal, professores que contestam a integração na função pública, e o meu projeto baseia-se no seguinte: se Portugal mandar para a Guiné-Bissau 30 professores, para cada um preparar 30 professores, se mandar 30 professores para a Guiné-Bissau para ensinar 30 professores guineenses, representa que ao fim de um ano temos 900 professores guineenses prontos a dar aulas aos guineenses. Mas atenção, estas aulas sejam dadas em português.
ou português e crioulo, pronto, mas português. Temos 900 professores que podemos dar aulas em Bissau, em todas, nas ilhas, em todas as partes. E destes 900 professores, dos melhores, fazer novamente uma equipa de 30 destes bons professores já guineenses, preparar mais, cada um preparar mais 30 professores. Significa que ao fim de 2 anos nós temos 1.800 professores guineenses a darem aulas na Guiné-Bissau. E há que os espalhar por todas as partes. Nem que tenham que ir dar aulas para as tabancas. A vida assim dos professores e dos militares é essa. Nos professores podem ser também ensinados militares a ensinar os alunos. Porque os militares, como eu já referi anteriormente, em tempo de guerra devem estar preparados para a guerra para defender o país, mas em tempo de paz devem ajudar e devem colaborar com a população. É isto que nós temos que fazer. Na educação, o problema fica resolvido em 2, 3 anos. Senhor Primeiro-Ministro, outra coisa que eu entendo, o senhor não se esqueça de ter um porta-voz para explicar ao povo tudo aquilo que faz e tudo aquilo que vai fazer e tudo aquilo que quer fazer e não pode. O que quer fazer e não pode não é justificação, porque tudo se pode fazer na vida. Não se pode melhor, pode-se pior, mas faz-se. Não se pode concretizar, mas pode-se começar. Isto é importante para uma nova Guiné, uma nova mentalidade. E repito, não se esqueça. Se o senhor governar mal, vai prejudicar os partidos da coligação no futuro, nomeadamente nas presidenciais. Se o senhor governar bem, vai ajudar aqueles que confiaram em si. Esta é a sua obrigação. E governar bem para não deixar ficar mal aqueles que confiaram em si a governação. Ao doutor Domingos Simões Pereira digo, eu volto a dizer, eu não sei quem é, não o conheço, nunca falei com ele, nem o tenho por que defender. O que acho é que ele foi injustiçado pelo Jomave, sacrificou-se indicando, eu certamente não o teria feito, mas ele indicou o atual primeiro-ministro para o substituir e, por conseguinte, a responsabilidade é dele. Se a governação for boa, o proveito também é dele. Se a governação for má, o prejuízo é dele. Por conseguinte, ele tem todo o direito de se reunir com o primeiro-ministro para lhe embutir na cabeça aquilo que ele deve fazer, que é aquilo que eu defendo. Ele tem que acompanhar a governação. E tem que acompanhar a governação para que haja uma nova Guiné, uma nova fase, um virar de página do passado, sem esquecer o passado, mas virada para o futuro, e uma governação condigna. É isto que o líder da coligação tem e deve fazer. Ao presidente da Assembleia Nacional Popular, eu gostava de deixar uma palavra. É este sim, conheço pessoalmente. Sou um grande amigo dele, desde o tempo do presidente Nino Vieira. Quantas vezes me encontrei com ele em casa do presidente Nino Vieira, onde eu jantava todos os dias. Engenheiro Cipriano Cassamã, proponha ao governo que preste contas na Assembleia Nacional Popular
do seu mandato, do que faz, quinzenalmente ou mensalmente, pelo menos, para que o governo possa estar presente na Assembleia Nacional Popular, para que os parlamentares lhe possam questionar o porquê de ter feito e o porquê de não ter feito. Isto é uma prova de mudança. A Nova Guiné tem que ser assim. Por isso, Sr. Presidente da Assembleia Nacional Popular, aqui lhe deixo ficar uma ideia e que esta interpelação ao governo, quinzenalmente ou mensalmente, seja transmitido pela televisão em direto, para que o povo guineense saiba avaliar o que cada um dos partidos defende e o que o governo fez ou não fez, ou o que vai fazer. Já falámos da saúde, já falámos da educação, resta-me falar da justiça. A justiça, o Ministro da Justiça, o titular da pasta do Ministério da Justiça, tem que criar condições para que a justiça seja justa e haja justiça na Guiné-Bissau. A justiça, o exercício dos tribunais, o Ministério Público é uma questão à parte. Mas nos tribunais que os juízes sejam justos. Tem que haver inspeções de juízes até jubilados, porque não estão cúmplices com os seus pares, de forma a dos juízes. Os favores dos juízes. O juiz pode errar. O que não pode é vender justiça, como se vende na Guiné-Bissau. Eu posso dizer que se compram decisões judiciais. Eu provo que se compram decisões judiciais. Eu conheço casos que até para que o juiz desse uma decisão judicial justa, tiveram que lhe pagar. Porque ele preparava-se para dar uma decisão injusta porque estava a receber dinheiro da outra parte. Este é o panorama que eu acho que a Guiné-Bissau deve ter de hoje em diante.